amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula importantíssima, um assunto muito cobrado em concursos públicos chamado atos administrativos, tá? É um assunto bacana, cara, um assunto que você tem que tomar uma atitude em relação a esse assunto. Você sabe por quê? Cara, esse aqui é o assunto que cai em quase todos os concursos públicos de todas as bancas. Então, primeira coisa, o convite que eu faço para vocês, antes de você continuar esse vídeo, você faça um propósito consigo mesmo. Fala, eu vou aprender esse assunto de atos administrativos de forma definitiva. E papo sério, se você assistir essa aula até o final, se você tiver um cadernozinho, né? Se você tiver um cadernozinho, tá? Se você tiver um cadernozinho, preste atenção, né? Um cadernozinho, fazendo as devidas anotações, eu tenho absoluta certeza que você vai mandar muito bem concurso público, ok? Então vamos embora. Atos administrativos, ok, né? Atos administrativos, direito administrativo, tá? Então eu sempre começo o seguinte, né, cara? Né? Você tem que entender o seguinte: órgão público, beleza? Você vai lá. Você passa, sai da sua casa agora, aí você passa na frente de um órgão público, você olha para ele. Você olha para o órgão público e fala, cara, esse órgão público, ele fala, ele tem sentimento, ele pensa? Não. Ele não fala, ele não sente, ele não tem sentimento. Por quê? Porque ele está lá, cara. É uma figura sem vida. São pessoas em nome do órgão que falam pelo órgão, não é isso? Falam pelo órgão. Então você tem que ter esse entendimento. E essa forma, né, como esse órgão ele vai se manifestar, ele vai tomar suas decisões, vai ser através de uma palavrinha chamada atos administrativos. Exatamente. Então, a partir do momento, né, que um órgão da prefeitura, por exemplo, vai interditar seu estabelecimento, né, o que acontece? Essa ação de interditar é um ato administrativo punitivo no exercício do poder de polícia, da administração pública. Então, isso que é o ato administrativo, né? Então, um ato administrativo nada mais é do que a forma de exteriorização da vontade do órgão público. Então, a forma que vai se exteriorizar chama-se ato administrativo. Lembre-se, órgão público não pensa, órgão público não tem sentimento. Então, ele vai ter que ter alguém em nome da administração pública que vai ter que exteriorizar essa sua posição, esse seu pensamento. Bacana? Fechou? 10, né? E, cara, então a gente vai desenvolvendo, a gente vai desenvolver isso aí, né? É claro que a administração pública, ela representa a coletividade, representa o interesse público, temos vários princípios aí que vão reger toda essa relação. O ato administrativo tem que ter aí, né, alguns requisitos para a sua edição. E essa aula você vai aprender aí, não vou falar para você que você vai aprender tudo sobre atos, mas eu digo para você que essa aula vai te dar uma base fantástica para qualquer tipo de concurso público. Então vem comigo, né? Então, atos administrativos, né? Então comigo, né? Aí vamos lá, conceito, né? Eu gosto muito do professor Eli Lopes Meirelles, né? É considerado uma doutrina antiga. Inclusive foi através da doutrina do professor Eli Lopes Meirelles que eu comecei a estudar, tá, o direito administrativo lá no início da década de 90, né? Exatamente no início da década de 90 eu comecei a estudar o direito administrativo. Eu digo para vocês, né, que no começo não despertei tanto interesse, né? Mas depois eu peguei gosto dessa matéria. Então o que ele fala, né? Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Parou. Tá? Então lembra quando eu disse para vocês que a administração pública, através dos seus agentes, né, verificou-se que naquele estabelecimento era plausível a sua interdição em nome da coletividade. Ela foi o quê? Foi uma manifestação bilateral ou unilateral? Unilateral. Unilateral de uma única parte que é da própria administração pública. Então, primeiro ponto importante para você identificar: manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio, né? No caso da interdição, ele pôs o quê? Ele impôs obrigações, né? Ele fez um ato punitivo, né? Então é isso, é a manifestação de vontade. Como que o órgão fala? Através de atos, né?
Como que o então, professor, colocou aqui, ó, declarar direitos, né? Então, quando você busca uma certidão, né? Uma certidão, né, um atestado da administração pública, você está o quê? A administração pública está se manifestando, é um ato, né? É um ato aqui de declaração, né? Um ato de declaração, né? Bacana. Vamos ler de novo aqui, ele Lopes merece. Aqui, não pode ter preguiça nessa aula, né? Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, ou seja, de administração pública, tenha por fim imediato, ou seja, na hora, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações. Beleza, né? A quem, né? A quem, né? A quem? Quando fala aos administrados, né? Aos administrados ou a si própria, né? Aí, ó. Ou a si própria, a própria administração, né? Aos administrados, né? É porque é o que? A função administrativa, ele administra, né? A coisa pública. Beleza, então aqui é o conceito do professor Eli Lopes Meirelles, né? E vale lembrar que o professor Eli Lopes Meirelles era servidor público federal, tá? Então, quando muitas das obras que ele teve aí a oportunidade de lançar na época, né? Então ele era servidor, ele tem aqui uma visão prática administrativa. Agora vamos para um outro conceito, por exemplo, a Maria Silva de Pietro, né? Zanella de Pietro, né? Uma outra doutrinadora do direito administrativo, né? O que ele fala? Ó, é a declaração do Estado ou de quem o represente, né? Ó, a declaração do Estado ou de quem o represente. Na verdade, o Estado não tem declaração, né? Sempre são pessoas que vão representá-lo, né? Quem o representa isso, né? Teoria do órgão, né? Que produz efeitos jurídicos imediatos. Então, todo ato administrativo vai emitir o quê? Um efeito jurídico, tá? Imediato, ok, claro, né? Com certeza, né? Efeito jurídico. Então, se já tem lá uma manifestação unilateral, tem o quê? Tem a produção de efeitos, né? Jurídicos, né? Ok, né? Imediatos com a observância da lei. Olha aí. Aqui que isso aqui? Isso aqui é o princípio da legalidade, sim. Princípio da legalidade, né? Princípio da legalidade, com certeza, né? Princípio da legalidade, sob o regime jurídico de direito público, ou seja, né, é para o exercício da administração pública. A administração pública ela está sujeita sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle do poder judiciário, né? Olha aí, então esse ato administrativo, né, ele está sujeito também à sua própria revisão pelo princípio da autotutela da própria administração pública ou também pelo Poder Judiciário exercendo o controle sobre a administração pública. Você observa que esse conceito da professora Maria Silva de Zanella de Pietro, né, ela não é já um conceito muito prático do ato administrativo, né? Já é um conceito mais juridiquês, mais doutrinário. Tá? Diferente do professor Eli Lopes Meirelles, né? Que aí ele já é mais prático, né? Você observa claramente que o cara ali, né? Ele viveu a administração pública, né? Quando coloca ali ato administrativo, é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha, por fim, imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Aí lá vem a professora Maria Silva de Pietro, vem complementar, vai trazer o quê? Formas de edição desse ato, né? Então, a declaração do Estado. Então, quando tem um ato, não é o agente que está manifestando a vontade dele. Aquela vontade, né, está sendo manifestada pelo próprio Estado, né? Produz efeitos jurídicos imediatos, beleza, né? Ó, aí vem, ó, princípio da legalidade, então, ou seja, os atos têm que estar previstos em lei, sob regime do direito jurídico público e sujeita ao controle jurisdicional do Poder Judiciário. Né? Então, o Poder Judiciário, a gente vai falar mais sobre isso. Outro conceito muito importante aqui é o conceito também, uma doutrina mais moderna agora, né? Professor Marcelo Alexandrino, né? E Vicente de Paulo, né? Aí dois professores aí, concurseiros também, né? Já das antigas, né? Manifestação ou declaração, ó, manifestação ou declaração da administração pública que nesta qualidade, ok? Ou de particulares no exercício de suas prerrogativas públicas, né? Ó, ou de particulares, né? O que significa particulares aqui, ó? Terceiros, né? Beleza? Quem que seria aqui? Cara, seria as concessões, por exemplo, né?
Ó, seriam as concessões, né? Beleza, né? Aí, ó. Que tenho por fim imediato, aí, fim imediato, a produção de efeitos jurídicos, aí, ó, efeitos jurídicos, né? A professora Maria falou sobre isso, né? Determinados em conformidade com o interesse público, ó, sempre a finalidade pública e sob o regime predominantemente de direito público, né? Então esse aí é um outro conceito bacana, né? Então desses conceitos, né? Desses conceitos aí, né, já deu para ter uma ideia do que vem a ser o ato administrativo. Eu particularmente eu gosto muito do professor, né? Do professor lá, do nosso querido professor Eli Lopes Meirelles. Beleza, tá? Ok. Isso é ato administrativo, tá? É da administração. Aí nós sabemos, né? Todo mundo sabe que eu tenho aí, tá? Um apego muito bacana aqui pela Constituição Federal, né? Gosto muito aqui da Constituição Federal, né? Bacana, né? E aí o seguinte, a gente sabe que o poder emana do povo, que será exercido por representantes eleitos nos termos desta Constituição. Beleza? Ponto final. E aí ele fala o seguinte, né? O poder é único, pertence ao povo, e nós temos os poderes, ou seja, divisão dos poderes segundo Montesquieu. O poder legislativo, o judiciário e o executivo. Olha só o que acontece quando um juiz edita uma sentença, não é um ato administrativo, é um ato judicial. Quando a Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional edita um decreto ou edita uma lei, não é um ato administrativo, mas é um ato legislativo. Então, o ato administrativo faz parte da função típica do Estado executiva, da administração, da executiva, né? Então ele vai administrar aqui a coisa pública, né? A Casa de Leis, né? Quando você tem aqui a função legislativa, né? Nós temos aqui, né? Vamos colocar aqui leis, né? Aí, ó, você temos duas funções legislativas, leis, né? E fiscalizar, aí, ó. Tá, então, isso aqui são atos, o quê? Atos legislativos, né? E nós temos atos judiciais, né? E aí, professor, nós temos a função administrativa, que são os atos administrativos. Isso aqui para você entender aonde que você está estudando. É claro, né, que, por exemplo, né, quando o Poder Judiciário realiza um concurso público, né, quando o Poder Judiciário realiza um concurso público, o Poder Judiciário está exercendo uma função administrativa, uma função atípica desse poder. Nós temos funções típicas e funções atípicas, né? Quando o professor Assembleia Legislativa, né? Assembleia Legislativa, por exemplo, compra lá, né? Materiais de consumo, vamos colocar materiais, né? De escritório para a manutenção da Assembleia, ele está fazendo um ato administrativo. Um ato administrativo porque é uma função administrativa. Então, o Poder Judiciário vai administrar seu pessoal, vai administrar também o seu patrimônio, vai fazer as aquisições, eles estão exercendo atos administrativos. Por isso que atos administrativos é muito cobrado, porque, claro, a função executiva é sempre ato de maioria absoluta, esmagadora, é ato administrativo. É claro, a função legislativa, o poder legislativo e o poder judiciário exercem todos os dias atos administrativos do seu dia a dia, né? Porque tem aí, primeiro, onde tem servidor público, né? Bacana? Então, só para concluir, atos administrativos, esse é o nosso assunto. Essa aqui é uma aula para você gabaritar, cara. Confie no professor, né? Então vem comigo aqui, ó. Trata-se de uma função típica do poder executivo. Na prova o cara vai trocar atípica, tá errado, né? É uma função típica do poder executivo, função administrativa. O que é a função administrativa? De você administrar. Você vai administrar a sua própria força de trabalho, então tudo que é relacionado a servidor público são atos administrativos. Quando fala função administrativa, tudo que você vai administrar seu patrimônio, bens, né? Compras, tudo é função administrativa, né? Podendo, no entanto, ser exercida de forma atípica pelos demais poderes, uma vez que a separação dos poderes não é absoluta, né? Então, todos os poderes têm a função
atípica, tem a função típica e tem a função atípica, né? Então isso aqui cai bastante, né? Quando o poder judiciário, né, edita um ato de pessoal, ele está editando um ato administrativo no exercício da sua função atípica do poder, tá? Atípica do poder. Então típica é do poder executivo, né? Bacana, fechou, 10. Agora vamos falar de efeitos jurídicos, né? É ato administrativo, a gente sabe que o órgão não pensa, o órgão não fala, a manifestação do seu pensamento, da sua fala, vai ser através de atos. E a gente tem diversos tipos de atos administrativos. Nós vamos aqui esgotar, vamos falar vários deles, né? Então fica ligado, né? Os atos administrativos enquadram-se na categoria de atos jurídicos. Professor, qual que é uma consequência de um ato jurídico, né? É porque, anotem aí, ó, produz efeitos. Então, produz efeitos jurídicos, né? Quando ele fala efeitos, né, nós temos diversos tipos de efeitos jurídicos, né? Nós temos aí efeitos de direitos, efeitos de obrigações, efeitos de deveres e assim por diante, né? Beleza? Então, olha só. São sempre, ó, então, atos jurídicos, atos administrativos, se enquadra na categoria de atos jurídicos. Estou dando uma trelazinha para você aí, tá? Lá do direito civil. Beleza? São sempre manifestações unilaterais de vontade. E de quem que é essa manifestação aqui? Da administração pública. Beleza, né? Só atenção, né? As manifestações bilaterais compõem os chamados contratos administrativos, né? Porque para a formação, né, do contrato, você vai ter que ter uma manifestação tanto da administração pública quanto do contratado, qualquer que seja. Então, é uma manifestação bilateral, né? Então, ato administrativo. Então, resumindo, para a gente não se perder, né? Para não se perder, que a gente vai entrar no outro ramo aqui agora, para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá, né? Então, é o seguinte, ó, ato administrativo é uma declaração de vontade exteriorizada pelo Estado ou por um dos seus delegatários, ou seja, como que a administração pública fala? Através de atos. Ah, professor, delegatário, sim. Os serviços públicos são de responsabilidade do Estado, mas o Estado, pelo princípio da eficiência, pelo princípio da especialidade, resolve o quê? Resolve, não é terceirizar, resolve o quê? Fazer uma delegação, ou por permissão, ou por concessão. E aí, prof, essas pessoas estão executando serviços públicos, né? Eles são particulares, não é direito administrativo. Mas em nome da administração pública. Então, eles também, né, estão sujeitos aí, né? Ó, atua no exercício da atividade administrativa. Beleza, bati bem nesse ponto aí. Produz efeitos jurídicos diretos, imediatos, inferiores à lei. Muito importante, porque todo o ato administrativo ele deve estar sempre amparado em lei, né? A gente vai falar de requisitos aqui, a gente vai falar de extinções de atos administrativos. Cara, essa aula aqui é para você aprender. Então não pode contrariar a lei, beleza? Fechou? Ó, inferiores à lei, tá? Passível de controle pelo Poder Judiciário. Sim, a administração pública, né? E pela própria administração pública. Nós utilizamos aqui, né, um sistema de jurisdição única. Ou seja, o Poder Judiciário ele vai avaliar também as funções, vai julgar também as causas administrativas da Fazenda Pública. Tá? Então, o Poder Judiciário, isso está num princípio, né, da Constituição, que é chamado o princípio da inafastabilidade do Judiciário. Então, qualquer um pode recorrer ao Judiciário, mesmo sendo contra a administração pública, o controle, né? E está submetido ao regime de direito público, né? Ó, o direito público é diferente do direito privado, porque o direito privado é um direito de relação de igualdade, de horizontalidade, de igualdade entre as partes. O direito público não existe essa horizontalidade, existe uma verticalidade. Quando a gente fala vertical, sempre tem alguém que está acima e o outro está abaixo. Quem que vai estar acima nesse caso? Quem vai estar acima vai ser nada mais e nada menos que a própria administração pública. Porque a administração pública está numa situação verticalizada. Ela está numa situação verticalizada porque ali ele tem que defender a representatividade da sociedade. Ponto final, né? Beleza, professor, vamos lá, né? Ok, cara, aula completa.
Ato administrativo versus ato do particular. Beleza, né? Ah, professor, lá concursos aí, né? Direito privado, né? Vai lá e concedeu uma bolsa. Pronto, é um ato particular, não tem nada a ver com ato administrativo. Quando a gente fala ato administrativo, é porque ele está revestido o quê? Da administração pública. Né? Aí pode ser tanto a princípio do Poder Executivo, né? Mas dos outros também. O que acontece? Qual que é a grande diferença de um ato de um particular, né, e de um ato, né, de um ato administrativo? Né? Cara, é o princípio da legalidade. Tá? É claro, né, a gente viu, é a personalidade que está editando esse ato. Tá? A personalidade. Mas, olha só, olha que coisa importante, aprenda comigo, ó, olha aqui. Ato só atua no campo da lei. Professor, onde que está escrito isso, professor? Está aqui, ó, artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Né? Quando ele fala que só atua no campo da lei, isso aqui nada mais é do que o princípio aí, ó, da legalidade. Isso que eu vou falar para vocês cai demais, gente, demais, né? Sabe que eu sou professor concurseiro, até quando Deus me dê saúde aí, eu vou estar fazendo prova de concursos nos últimos tempos, cara. Isso que eu vou falar para vocês aí, cara, já caiu umas 4 ou 5 vezes. Ou seja, o administrador público, ele não pode inventar moda. Ele só pode editar os atos que estão previamente previstos na lei, autorizados pela lei. Não pode. Ah, professor, a lei é omissa, então você não pode fazer. Você não pode fazer. Então, o que acontece? Você tem o limite da lei, né? Você só pode fazer o que está na lei. Isso é o princípio da legalidade. Agora, o particular é diferente. Concede a possibilidade de agir livremente, desde que a lei não venha coibir este comportamento. Professor, isso aqui está onde escrito isso, professor? Isso aqui também está escrito lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2º, né? Segundo, né? Lá diz isso, né? Lá diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. É isso, né? Princípio da legalidade. Vamos pegar aqui, ó. Pegar o nosso livrinho aqui, ó, de novo, né? Ó, artigo 5º. Vamos lá, eu vou ler o caput do artigo 5º. Então, o artigo 5º na Constituição, cara, é um dos artigos importantes. Tá? Então, lá tem, ó, é o dos direitos e garantias fundamentais. Né? Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos, né? Vem lá, inciso 2, ó, tá? 2, ninguém será ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, o particular ele pode fazer tudo, ó, tudo que ele quiser. Ele só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. A administração pública é o contrário. Ele pode só fazer aquilo que a lei permite. Agora pensa um pouco, tá? Qual que tem um escopo maior de atuação? Na administração pública ou particular? Claro que é o particular. Ah, professor, então eu posso fazer um contrato inédito aqui com o vizinho? Pode, desde que não contrariar nenhum dispositivo legal, você está autorizado a fazer, você tem a liberdade. Tá? E você tem essa segurança jurídica. Agora, o Constituinte lá no artigo 5º, quando colocou o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, ele falou, cara, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei por medida de segurança. Né? O Estado é muito forte, o Estado é muito poderoso, cara. Já pensou, cara? Então, já pensou, cara, como nossos administradores públicos iam inventar coisas e coisas novas todos os dias? Cara, nós não íamos ter um pingo de paz, né?
É exatamente isso. Então, o constituinte aqui, ele foi muito sábio, cara. Ele foi muito sábio, o nosso constituinte aqui, né? Ele foi muito sábio. Bacana? Fechou aí, ó. Então, vamos lá, né? Fechou, ok. Vamos lá, professor, vamos continuar aqui as nossas explicações aqui. E, ó, e outra coisa, essa aula aqui eu estou conduzindo ela com tranquilidade, tá? Do ato administrativo ainda. A gente viu aí um princípio fundamental, que é o princípio da legalidade. Eu já aproveitei e falei inciso 5º, artigo 5º, inciso 12, segundo da Constituição, né? Nós temos uma diferença entre fatos e atos jurídicos, né? Fatos e atos jurídicos. São coisas diferentes. Ato, você já sabe, tá? Ato, você já sabe, né? O ato, ele vai produzir efeitos jurídicos. O que é o tal de efeito, professor? O tal do efeito, né? O tal do efeito, você sabe que é uma obrigação, um dever, um direito ou assim por diante, tá? E todo ato jurídico, ele é feito por uma pessoa, tá? Uma pessoa competente. Agora, o fato, tá, é diferente. O fato, eles são eventos de natureza, tá? Eventos de natureza, ou seja, independe da vontade do ser humano. O ato não. O ato, para ser ditado, tem que ter a vontade do ser humano, né? Então, o fato é um ato de natureza. Como assim, professor? Vamos lá, né? Ó, acontecimentos que não decorrem diretamente da manifestação de vontade humana, dos quais resultam consequências jurídicas. Então, ocorre o fato, ninguém provocou esse fato, o fato ocorreu porque é um fato da natureza, e a partir do momento que ocorreu esse fato, vai gerar o quê? Vai gerar, né, consequências jurídicas. Professor, por exemplo, aí, ó, quais são as passagens de tempo, né? Ó, passagem de tempo, ó, nascimento, morte, né, inundação, né, que ocasiona a destruição de bens, são todos fatos jurídicos, né? São fatos jurídicos, eles não são atos porque eles não são editados, né? São fatos da natureza, e todos esses fatos jurídicos, consequência, né, vai ter o quê? Consequências jurídicas. Então, isso é um fato, né? E aí, professor, o que eu tenho que entender? Cara, você tem que entender o seguinte: fato independe de vontade humana. E ato depende de vontade humana. Ou seja, o ato tem que ter o tal do pessoa competente para editar. Tem que ter a pessoa competente para editar, né? Ato jurídico se caracteriza pela emissão de uma vontade humana que tem efeitos já previstos em lei, né? Aí, por exemplo, o ato humano de reconhecimento de um filho gerará imediatamente diversos efeitos previstos em lei, como o poder familiar, né, os impedimentos matrimoniais, o direito a alimentos, dentre tantos outros efeitos, né? Então, isso aqui é um ato jurídico, né? Então, um ato jurídico, ele é emitido por uma pessoa, um ato jurídico vai possuir efeitos, né? Um ato jurídico está sobre a égide da lei, tá? O égide da lei, e é uma vontade humana. O que você tem que saber para a prova? Ato, emissão da vontade humana. Fato, eventos de natureza que vão decorrer consequências jurídicas, que vão ter provavelmente vão ter consequências jurídicas, né? Bacana, fechou. Então, nesse sentido de ato e fato, vamos para os fatos administrativos. É a mesma ideia, mesma concepção. Falou fato, lembra de natureza. Falou fato significa dizer que aquele episódio ocorreu independente da vontade humana. Porque se ocorre com a vontade humana, há a edição de um ato, né? Há a edição de um ato, né? Há a edição de um ato, né? Então, o fato administrativo é qualquer ocorrido dentro da administração pública, independente, ó, todo ocorrido dentro da administração pública, independentemente da vontade humana, que gere efeitos jurídicos, como a morte de um servidor. O ato da administração é de qualquer coisa obrigatoriamente ligada à vontade humana. Ocorre dentro da administração pública igualmente, assim por diante. Então, isso aqui é o fato, né? É o ato e o fato, né? Bacana, vai, vamos lá, vamos continuar essa aula nossa aqui, né? Beleza, né? Agora a gente vai falar o seguinte, né? Os requisitos para a formação do ato administrativo, tá? Os requisitos da formação do ato administrativo é um dos pontos mais cobrados para o concurso público. Então você pensa o seguinte, professor, o ato é a forma de se materializar
à vontade da administração pública. Então, o que acontece? O legislador, ele falou, olha, a administração pública, para você se manifestar certinho, que tem que ser tudo de acordo com a lei, você vai ter que ter os requisitos para a emissão, para a edição de um ato administrativo. Isso cai demais, né? E aí nós temos aí, né? Professor, quais são os elementos necessários, né? Ó, competência, objeto, forma, motivo e finalidade. De novo, competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Né? Cofomifo, né? Cofomifo aí é o mnemônico aí que eu ajudo eu passo sempre para o pessoal fixar, né? Mas, professor, mas quem que disse isso, que esses são os elementos? Eu sempre estudei isso, mas eu não sei a fonte. Aqui a gente sempre vai estudar a fonte, ó. Nada mais é do que o artigo 2º da lei 4.717, né, que é a Lei de Ação Civil Pública, eu acho, né? É isso mesmo, né? Lá tem os elementos necessários à integração do ato: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Ou seja, o legislador falou o seguinte, ó, tudo bem, o ato é muito importante, o ato é a forma que vai se materializar. Então eu tenho que definir o quê? O mínimo necessário para a edição de um ato. E aí a gente vai explicar para vocês, né? Beleza? Aí vem mais, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Laco Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lá Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!